coisa a gente já começa já, Beleza. pra não agarrar demais o sábado, né? Fechou. Vou mandar lá no grupo de alunos também. Ah, tá, beleza. Mas preocupa também não, tá tranquilo. E você tá animado com as férias? Se tem uma coisa que eu tô animada com as férias, viu, filho? Animado pra ficar deitado o dia inteiro, pelo menos por uma semana seguida. Eu já comecei, né, de segunda-feira, que eu já cheguei no meu limite. Tá Daí eu só justo, tô vendo as aulas à noite mesmo. tá justo, tem que descansar um pouco. Boa tarde, Maria, tudo bem? Exatamente. Boa tarde, Iago. Tudo bem e você? Tô joia, tudo bem também. É, boa tarde, Maria, tudo jóia também? Eu acho que o. Boa tarde, tudo bem com você? Tô bem também, tudo certo. O Juan falou que na outra aula só tinham vocês três, né? Então acho que a gente já pode começar já. Não sei se vai aparecer mais alguém, mas como só tinham vocês três, eu imagino que talvez não. Eu vou apresentar a tela aqui. Tá, beleza. Pessoal, hoje, eu não sei se, eu acho que vocês, não sei se vocês assistiram a última aula, eu ainda não postei ela, perdão, também no Classroom, mas eu vou postar. E eu não sei se vocês assistiram, mas a gente falou, né, sobre interferência de ondas, interferência construtiva, destrutiva, e aí esse tema de hoje, ele está bem relacionado com isso também, de ondas estacionárias, certo? No caso, as ondas estacionárias, assim, a gente olhando para elas, a gente consegue perceber uma característica importante. Nas ondas estacionárias, a gente pode caracterizar como se fossem ondas que elas aparentam estar paradas, vamos dizer assim, elas não estão paradas, beleza? Mas quando a gente vê ali uma onda normal, né, que tem as ondas que a gente viu, que tem uma velocidade e o sentido de deslocamento e tal, essa onda, ela parece estar em movimento, né? Correto? Por exemplo, quando a pessoa, ela, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui para cima. Por exemplo, essa onda aqui, ela parece estar deslocando, ela visivelmente está deslocando, né? A gente consegue perceber isso. As ondas estacionárias, elas aparentam estar paradas porque os nós, a principal característica que a gente vai observar nelas são os nós. Os nós, eles vão estar sempre na mesma posição, sabe? Então, os nós, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem dois nós e tem três ventres. Na parte dos ventres, essas ondas estacionárias elas vão oscilar para cima e para baixo, então elas vão fazer esse movimento para cima e para baixo. E os nós, eles sempre vão ser nós, assim, então não vai ter nenhum movimento na região dos nós em momento algum. Essas são as características visuais, assim, da onda estacionária. Aqui, por exemplo, né, a gente consegue já observar também que está sinalizado aqui, isso é uma coisa importante que a gente vai ver mais para frente, está sinalizado aqui essa distância, né, de meio comprimento de onda. Se a gente for lembrar lá, quando a gente tem um comprimento de onda inteira, a gente tem uma crista e um vale, né? Então seria, por exemplo, entre esse primeiro nó e o segundo nó. E entre os dois primeiros nós, então entre dois nós, a gente tem meio comprimento de onda. Então os nós são fixos e sempre entre dois nós a gente tem dois comprimentos de onda, beleza? Visualmente, essas são características importantes. E por que as ondas estacionárias elas têm essa característica visual? Por causa justamente dos tipos de interferência. Se a gente for lembrar lá, né, na interferência destrutiva total, a gente vai perceber que não vai haver nenhuma movimentação nas regiões que têm interferência destrutiva. Então, as regiões... então, por exemplo, a gente vai começar agitando a corda em um sentido. Então, vamos imaginar que a corda foi agitada nesse sentido aqui, mecanicamente, né? Alguém está agitando a corda. Aonde ela vai se propagar, ela vai atingir a extremidade, ela vai sofrer reflexão. Quando ela sofrer reflexão, a gente vai ter outra onda caminhando nesse sentido contrário. E aí, quando a gente tem duas ondas caminhando na mesma corda, elas vão realizar interferência uma sobre a outra, né? Porque elas vão ocupar o mesmo lugar do tempo, o mesmo lugar no espaço e no tempo, né? Então a gente vai ter interferência. E aí, essas duas ondas interagindo vão resultar na interferência e a gente pode ter diferentes padrões de interferência, né? Se vocês forem lembrar lá. E a interferência está diretamente relacionada
com a distância, que a corda, a distância que a onda vai percorrer e se as ondas estão em fase ou não estão em fase, enfim, para ter essa coincidência. Então aqui, nesse caso, a gente vai ter uma corda, inicialmente essa corda ela tem um comprimento específico, né, um comprimento definido, e a gente vai agitar ela. E dependendo da forma com que a gente agitar essa onda, a gente vai ter cristas coincidindo com cristas, né, vales coincidindo com vales, ou crista coincidindo com vale, por exemplo, né? Porque eles vão percorrer um caminho, então eles vão percorrer esse caminho, e depois, no retorno, dependendo do tempo que eles demorarem para percorrer esses caminhos, a gente vai ter coincidências diferentes, né? Regiões diferentes vão coincidir. Então, nesse caso, aqui, o que acontece? Quando a gente agita a corda e a onda que está caminhando em um sentido e a onda que está caminhando no outro sentido, elas entram em ressonância, elas começam a vibrar juntas assim, né? Elas começam a ter o mesmo padrão de vibração dentro do tempo, acaba que acontece essa coincidência. E aí a gente vai ter os nós nas posições fixas e os ventres nas posições fixas também. Então é assim que surgem as ondas estacionárias. Então isso é um conceito importante. Quando a gente observa uma onda estacionária, o nó ele vai parecer estar sempre na mesma região. E a gente pode ter a impressão ali que essa vibração da onda ela vai acontecer, né? Que é uma das características da onda. Nesse caso é uma onda transversal. Essa vibração vai acontecer, vai estar presente, só que a gente não vai ter um deslocamento da onda longitudinalmente. Só que o que não é verdade, a onda está deslocando longitudinalmente, mas ela está deslocando com uma frequência específica, que essa frequência faz com que essa coincidência ela aconteça todo o tempo, sabe? Os nós eles vão estar sempre no mesmo ponto ali. Então é exatamente isso que acontece. Então é uma onda que não aparenta ter deslocamento longitudinal, mas tem. E aí, essa onda ela tem características específicas. Como eu falei, a principal delas é a frequência. Então, para que ela exista, ela tem que estar em frequências específicas. Beleza? Essa é a principal característica das ondas estacionárias. E essas frequências elas são chamadas de harmônicos. E aqui, no próximo slide, a gente consegue observar esses harmônicos. Olha só, se a gente for o harmônico fundamental, né, que seria o harmônico de número 1, vamos dizer assim, ele está representado aqui para a gente e ele é a menor situação que pode acontecer. Então, a gente não consegue ter para uma onda propagando numa corda, tá? A gente está pensando agora numa onda propagando numa corda de forma longitudinal, certo? Mas é uma onda transversal. A menor situação que a gente pode ter é nessa situação aqui, que a gente tem o primeiro harmônico, e a gente tem meio comprimento de onda, né? Se a gente for lembrar lá, um comprimento de onda seria a cada 2 nós, né? Aqui, olha só, a cada 2 nós a gente tem um comprimento de onda inteiro. Então, o comprimento de onda inteiro seria isso aqui. Isso aqui seria o comprimento de onda inteiro. Se a gente observar aqui, olha só, a gente tem não é a cada 2 nós, né? A cada 2 espaços. Então, a gente tem o primeiro nó, para não ficar confuso aqui, a gente tem o primeiro nó, a gente tem o segundo nó e a gente tem o terceiro nó. Então, a gente tem a cada, vamos dizer assim, né? Você tem o primeiro nó, 2 nós para frente. O primeiro nó, 2 nós para frente. Aqui a gente tem o primeiro nó e a gente tem um nó para frente só. Então, no primeiro harmônico, a gente tem meio comprimento de onda. E aí, os próximos harmônicos são situações, o segundo harmônico é quando a gente aumenta em um comprimento de onda. Então, no segundo harmônico, a gente tem dois meios comprimentos de onda, né? Ou um comprimento de onda inteiro. No terceiro harmônico, a gente tem 3 meios comprimentos de onda, que está sinalizado aqui. No quarto harmônico, a gente tem 2 comprimentos de onda, e aí por diante. A gente pode ter vários harmônicos, e aí a gente consegue fazer isso observando quantos meios comprimentos de onda tem e quantos nós tem, né? Por exemplo, no primeiro harmônico, a gente tem 2 nós. No segundo harmônico, a gente tem 1, 2, 3 nós. No segundo harmônico, né? No terceiro harmônico, a gente tem 1, 2, 3, 4 nós. No quarto harmônico, 1, 2, 3, 4, 5 nós. E aí por diante. Então, esses são os diferentes harmônicos que a gente tem para as ondas estacionárias. Por exemplo, a gente tem como exemplo o violão, por exemplo, a corda do violão oscilando, ela vai variar em harmônicos diferentes. Ela vai oscilar em harmônicos diferentes. Quando a gente vai fazendo as posições, a gente está alterando a frequência de vibração da corda e isso vai gerar um som diferente para o nosso ouvido, beleza? A ideia é basicamente essa, na corda do violão, por exemplo.
E aí, alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou falando muito rápido ou não? Tá, beleza. E como eu falei, né, agora a gente já conversou o que são as ondas estacionárias, como que a gente tem diferentes harmônicos, e eu falei para vocês, né, que a gente precisa ter frequências específicas para que a região de interferência destrutiva sempre coincida no mesmo lugar, né, essas frequências de ressonância. Uma onda tem que estar em ressonância com a outra, né, a onda que está indo e que está voltando, então elas têm que estar na mesma frequência. E aí, para a gente achar essas frequências específicas, a gente tem uma forma de calcular. E é uma forma certa, assim, não é uma novidade para a gente muito grande assim, porque é uma fórmula que a gente já estudou, né? E é assim que a gente vai calcular a frequência para os diferentes harmônicos. Como eu falei, o menor harmônico, né, o primeiro de todos, é o primeiro harmônico, né? A gente tem meio comprimento de onda. Então, essa menor possibilidade de todas, né, a menor possibilidade de frequência de todas, ela é chamada de frequência fundamental, beleza? Então, a frequência fundamental é a frequência mínima que a corda tem que vibrar para que haja uma onda estacionária. Só que, isso é um detalhe importante, não é, por exemplo, a gente tem a frequência fundamental, né? Vamos supor lá 200 Hz. Estou inventando valor. Vamos supor que a frequência fundamental é de 200 Hz. Isso não significa que, para qualquer frequência, a partir de 200 Hz, a gente vai ter ondas estacionárias. A gente vai ter uma regrinha para falar para a gente em quais frequências a gente vai ter essas ondas estacionárias surgindo. E como que a gente vai calcular, né, essa frequência fundamental? De certa forma, é um pouco simples. Porque olha só, vamos lembrar lá como que a gente calcula a velocidade de uma onda, né? A gente não calcula a velocidade de uma onda usando o comprimento de onda vezes a frequência, não é? Beleza. Agora, vamos lembrar lá o nome do que a gente quer calcular, né? O que a gente quer calcular é a frequência fundamental. Então, se a gente quer calcular a frequência, uma boa ideia é a gente deixar a frequência isolada de um lado e do outro lado a gente coloca as outras coisas. Pessoal, tá dando para vocês ouvirem bem ou não? Tá sim. Tá. Tá dando barulho aí alto ou não? Não. Eu não, tá limpinho sua voz. Tá, beleza. Fechou. Então, olha só, agora a gente vai isolar a frequência, né? Porque é o que a gente quer calcular. Então, basicamente, a gente vai deixar a frequência de um lado e vai passar o comprimento de onda para o outro lado. Se ele está multiplicando de um lado, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter que a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Isso aqui eu imagino que vocês já devam saber, né? E aí, agora que entra o grande pensamento assim que vai surgir com, né, a ideia das ondas estacionárias, mas que vocês vão ver que, de certa forma, é simples. Beleza? Porque olha só, vamos voltar lá, a gente está calculando a frequência de onda fundamental, né? Então a frequência de onda fundamental que a gente está calculando é para o primeiro harmônico. Então, a gente tem lá que a frequência vai ser a velocidade dividida pelo comprimento de onda. No primeiro harmônico, olha só, vamos olhar para a onda do primeiro harmônico. Primeiro harmônico a gente tem meio comprimento de onda, não é igual eu falei com vocês, a gente tem entre dois nós. Então, no primeiro harmônico, a gente tem meio comprimento de onda. Se a gente quer calcular para o primeiro harmônico, como que a gente vai escrever o comprimento de onda se no harmônico a gente tem meio comprimento de onda? Se no comprimento total da corda a gente tem meio comprimento de onda e a gente quer escrever um comprimento de onda inteiro, a gente pode escrever como 2 vezes o comprimento da corda. Vocês não concordam comigo? Porque a corda inteira é meio comprimento de onda, então 2 vezes a corda vai ser um comprimento de onda inteiro. Então, é basicamente isso. Então, para a gente calcular a frequência fundamental, a gente pega a velocidade de propagação da onda na corda e dividir essa velocidade por 2 vezes o comprimento de onda. Então, comprimento de onda não, perdão, o comprimento da corda, tá? 2 vezes o comprimento da corda, que seria o comprimento de onda. Então, eu vou até deixar isso aqui anotado aqui em cima. 2L é igual a comprimento de onda para o primeiro harmônico, beleza? Então, é basicamente isso. Daqui que surgiu essa formulazinha aqui. Frequência fundamental é a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento de onda. Ok. Agora, vamos tentar achar um jeito para a gente calcular isso para todos os harmônicos, né? Porque, beleza,
um harmônico já está bom, mas é melhor se a gente conseguir calcular para todos eles. E vamos olhar aqui de novo para os diferentes harmônicos. Olha só. O segundo harmônico, a gente tem a gente tem duas vezes o número de ondas que o primeiro harmônico tem, não é? Porque olha só, se no primeiro harmônico você tem meia onda, no segundo harmônico, se você tem duas meias ondas, você tem duas vezes a quantidade de ondas que tem no primeiro harmônico. No terceiro harmônico, você tem 3 vezes a quantidade de ondas que tem no primeiro harmônico, e assim por diante. E aí, usando essa ideia, né, se a gente tem esse aumento ali, por exemplo, né, se aqui a gente tem 2 vezes a quantidade de onda que tem aqui, se a gente tem 2 vezes a quantidade de onda que tem aqui, o comprimento dessa onda vai ser a metade dessa, você não concorda? Porque por exemplo, aqui cabe uma coisa. Para 2 coisas caberem no mesmo espaço, cada coisa tem que ter metade do tamanho da coisa original, que cabia uma só no espaço. Então, se a gente for pensar aqui, então, por exemplo, aqui é o dobro, né? Então, a gente dividiria isso aqui por 2 de novo. E aí, a gente vai acabar tendo, como resultado final, né? A frequência vai aumentar em 2. Então, por exemplo, no final das contas, para a gente calcular a frequência de tudo, frequência de qualquer harmônico, a gente pega, porque vão caber o dobro, né? Então, vou ocupar a metade do espaço. A frequência para qualquer harmônico específico é o número do harmônico, por exemplo, o segundo harmônico, vezes a frequência fundamental, por exemplo. Então, seria a frequência para o segundo harmônico seria 2 vezes 2, né? 2 vezes V sobre 2L, que seria a frequência é igual a V sobre L. E aí é aquilo que eu falei, porque como cabem como cabem mais ondas e cada onda vai ter que ter menor tamanho, se a gente pegar aqui, por exemplo, né, e dividir V sobre 2L e dividir por 2, quando a gente divide por 2, a gente vai escrever o contrário, né? Então, tipo, vai acabar, enfim, vai acabar dobrando no final das contas. Eu acho que essa ideia não é uma boa ideia de explicação, mas no final das contas a gente usa essa formulazinha aqui para calcular para todos os harmônicos, beleza? Então fechou dessa forma. Para a gente calcular para o harmônico fundamental, a gente pega a velocidade e divide por 2L, e para calcular para qualquer harmônico, a gente pega o número do harmônico e multiplica pela frequência fundamental, beleza? Basicamente é isso que vocês têm que saber. E aí a gente consegue trabalhar para qualquer situação. Por exemplo, se a gente pegar aqui, nessa questão aqui Agora vamos fazer uma questão para a gente tentar fixar essa informação. A questão do violão, olha só. Essa questão caiu na UFO, não sei em qual ano, e a questão é a seguinte. Uma corda de um violão emite uma frequência fundamental de 440 Hz ao vibrar livremente, quando tocada na região da boca, como mostra a figura 1. Então, se eu só bater no violão, bater só nessa corda, né, só uma corda só, ela vai vibrar na frequência de 440 Hz. Beleza. Que é a frequência fundamental. Quando tocada na região da boca. Beleza, toquei aqui e ela vibrou. Pressionando-se, então, a corda L3, de distância da pestana, como mostra a figura, então, o que aconteceu? A pessoa tinha essa corda, né? Aí ela pegou e apertou essa corda a uma distância que é 1/3 da ponta da corda. Então, isso aqui é L sobre 3. Aqui sobrou 2L sobre 3, né? Ela apertou. E aí tocou o violão aqui na boca, beleza? Então, ela tocou uma corda que tem 2/3 do comprimento inicial da corda. Então, uma corda tinha um comprimento. Essa corda que a pessoa tocou agora, ela tem outro comprimento. Então, ela quer saber agora a frequência fundamental emitida pela corda pressionada quando tocada na região da boca será D. Então, depois que ele pressionou, o comprimento da corda diminuiu, né? Passou a ser 2/3 do inicial. Ele quer saber qual que é a frequência fundamental para esse comprimento de corda agora, comparado com o primeiro. Então, olha só.
No primeiro comprimento de corda, né? Vamos lembrar lá como que a gente calcula, né? A frequência é a velocidade sobre 2 vezes o comprimento da corda. Beleza? Aqui, olha só, ele não fala pra gente o comprimento da corda. Isso é uma coisa que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida. É a seguinte. Não fala pra gente o comprimento da corda e a gente vai trabalhar com uma relativização, assim. A gente vai trabalhar com valores relativos, beleza? Então, por exemplo, né? Se a corda inicial tem 10 centímetros, a segunda tem 2/3 de 10, né? Por exemplo, se ela tivesse 9 centímetros, a corda total aqui, ela teria 6. E assim por diante. Então, a gente pode escolher qualquer valor, tá? Para a corda inicial, que no final das contas a gente vai ter o resultado, porque é um em função do outro. Então, um valor vai sempre variar junto com o outro, beleza? Então, olha só, a gente quer trabalhar da forma mais simples que a gente pode trabalhar, não é? Vamos imaginar aqui que o L, para a gente ter um numerador inteiro aqui, vamos imaginar aqui que o L é 1, beleza? O L é 1 não, o L é 0,5, porque a gente vai ter 1 embaixo. E vamos imaginar que a velocidade também, se a gente mantiver a mesma velocidade para as duas situações, a gente vai ter o resultado que a gente quer. Então vamos pensar que a velocidade... Perdão. E aí nesse caso, né, se a gente pensar que o comprimento de onda é 0,5, a gente agora consegue... Nesse caso, ele deu para a gente tem que achar valor absoluto. No caso da velocidade, a gente vai trabalhar com o mesmo valor, né? Então, enfim. Então, olha só. Agora vamos trabalhar com isso. E ele quer saber a frequência, certo? Então, olha só. A frequência é igual a velocidade dividido por 2L. Então, nesse caso aqui, a gente falou que 2L vai ser 1, não é? Então, a frequência vai ser a velocidade sobre 1, por exemplo. Agora, e isso tudo aqui, isso aqui tem que dar 440 Hz. Beleza. Agora, no segundo caso, a gente vai calcular a frequência para uma situação que a gente vai... Isso aqui, né? Como a corda agora ela tem 2/3 do comprimento, então vai ser V sobre 2 sobre 3. Então, se V sobre 1 vai dar 440, V sobre 2/3, quanto que isso vai dar para a gente? Né? É o que a gente quer achar. Aqui, na verdade, a gente vai partir da ideia de que se a gente dividir esse valor, né? Porque aqui a gente tem o mesmo valor. A gente quer, aqui é 1, aqui é 2/3. Se a gente dividir esse valor por 2/3, a gente vai achar o valor de x. Então, x, a gente vai calcular, né? A frequência fundamental para 2/3 de L vai ser 440 dividido por 2/3. E aí, a gente vai ter que 440 vezes 3 sobre 2. Eu posso dividir o 440 por 2 primeiro, né? Então, eu vou ter 220 vezes 3. E x é igual a 660 Hz. Então, a frequência fundamental para essa situação agora é de 660 Hz. Eu acho que eu fiz uma emboleira aqui, né? Talvez eu acho que dava para fazer de um jeito mais simples. Mas a ideia é que, basicamente, olha só. Se o comprimento de onda vamos pensar aqui, né? Na fórmula de novo. Voltar para a fórmula, simplesmente para a fórmula. Que a frequência é a velocidade dividido por 2L. Se a gente olhar para essa fórmula aqui,
Eu acho que esse outro jeito vai ficar um pouco mais claro, ao invés de fazer a simboleira que eu fiz. Se a gente olhar para a fórmula, olha só. O L, a gente está... A frequência, né? O L, a gente está dividindo pelo L. Então, se o L diminuiu, a frequência aumenta. Nesse caso, né? O L era 1, ele passou a ser 2 sobre 3, então o L diminuiu, a frequência aumentou. E como a gente não tem nada ao quadrado, assim, a gente vai ter uma proporção direta. Então, por exemplo, se o L, nesse caso, né, olha só, o L diminuiu em 1/3. Se o L diminuiu em 1/3, a frequência vai aumentar em 1/3. Então, vai estar 1/3, tipo assim, você pegar a frequência, não é que vai aumentar em 1/3 de 440, né? Mas se você pegar 660, que é a frequência maior, e diminuir ela de 1/3, você vai ter a frequência para outra situação. Então, a gente vai ter sempre essa variação. Se o comprimento de onda, se o comprimento da corda aumenta, a frequência diminui. Se a velocidade de propagação aumenta, a velocidade aumenta e vice-versa. E sempre a gente consegue usar essa formulazinha para calcular. Agora, a gente tem mais uma questão aqui, essa questão da PUC Campinas. Uma corda elástica está ligada a um vibrador e nela se estabelece uma propagação ondulatória. Beleza, a gente está observando aqui. As figuras 1, 2 e 3 representam essa propagação ondulatória em 3 situações diferentes. Pode-se afirmar corretamente que a corda tem as duas extremidades fixas somente na situação da figura 1. Ó, nesse caso, se a gente for parar para pensar, né? A gente vai ter uma extremidade vai estar fixa na parede, ou em algum objeto, alguma coisa. Uma extremidade vai estar fixa. E na outra a gente vai ter o objeto que está produzindo a vibração. Então, nas 3 situações, a gente vai ter a mesma característica. E nesse caso aqui, por exemplo, fica até difícil de interpretar, porque com fixa ele está querendo dizer que está fixa na parede ou que está fixa em alguma coisa, porque essa extremidade está fixa no objeto. Eu chutaria que ele não quer dizer que nas 3 situações, em nenhuma das situações as duas extremidades estão fixas, beleza? Então essa alternativa ela está errada. A segunda o comprimento de onda é o mesmo nas 3 situações. Aqui, só de olhar, a gente consegue observar que não também, né? Se na figura 2 cabe o dobro de ondas da figura 1, como é que o comprimento de onda vai ser o mesmo? Se cabe 2 vezes a mesma coisa, se cabe 2 vezes a onda no mesmo espaço. Então, o comprimento de onda não é o mesmo. A letra C. O maior período ocorre na situação representada na figura 3. Na figura 3, a gente tem a maior frequência, não é? A gente tem mais ondas dentro do mesmo espaço de tempo. Se a gente for lembrar lá, a frequência não é 1 sobre o período? Então, se a frequência é 1 sobre o período, se a gente tem a maior frequência aqui, a gente tem o menor período. Então, é o contrário. O menor período ocorre na figura 3. Na letra D. Nas 3 situações, a corda está em ressonância com o vibrador. A letra D está certa. Por quê? Porque para que a gente tenha ondas estacionárias, a corda ela tem que entrar em ressonância. Então, ela tem que vibrar na frequência específica, certo? De propagação, para que as ondas nos dois sentidos, né, antes e depois da reflexão, elas coincidam sempre na mesma posição. Os nós vão ter que estar sempre na mesma posição e ela tem frequências específicas. Ela tem que estar nessa frequência de ressonância. Então, a letra D está certa. A letra E. A velocidade de propagação na situação da figura 3 é o triplo daquela na figura 1. Na verdade, se a gente for ver aqui, né, frequência é igual a velocidade dividido por 2L. Então, como a gente tem o L, ele não vai variar. Vocês concordam comigo? Nesse caso, a frequência... Não,
É isso mesmo. Então, olha só. Se a gente for lembrar aqui, a frequência na figura 3 não é 3 vezes. A letra E também, eu acho que estaria certa, né? Na minha interpretação agora. Porque a velocidade de propagação na situação da figura 3 é o triplo daquela da figura 1. Porque se a gente for usar a fórmula, olha só, a frequência é igual à velocidade dividido por 2 vezes o comprimento de onda, né? 2 vezes o comprimento de onda não, 2 vezes o comprimento da corda. O comprimento da corda, ele não vai variar, certo? A frequência, no caso da figura 3, como a gente viu lá, seria o triplo da frequência na figura 1. Então, se a frequência na figura 3, né, é 3 vezes a frequência na figura 1, faz sentido que a velocidade de propagação aumente em 3 vezes também. Então, aqui, eu não consigo falar porque se a E está errada. Eu não cheguei a fazer essa questão, pessoal, antes de colocar na aula, mas eu vou confirmar e eu mando lá no grupo para vocês também. Eu estou errando em algum detalhe aqui. Enfim, desculpa. Faltou atenção aqui na 15 agora e eu ficar pensando que agora durante a aula não vai dar certo. Vai atrapalhar, vai demorar muito tempo e vai prejudicar vocês. Então eu vou olhar direitinho e aí eu mando lá no grupo, tá bom? Desculpa. Agora, a gente vai deixar de falar de cordas e a gente vai falar nas ondas estacionárias em tubos sonoros. Beleza? Se a gente for lembrar, uma diferença básica também, né, entre essas ondas, né, na onda que está se propagando nas cordas e a onda sonora, é que a onda que está propagando nas cordas é uma onda transversal. Então, a gente vai ter, né, na onda que propaga nas cordas, a vibração vai formar um ângulo de 90 graus com a direção de propagação da onda. E no caso da onda sonora, a gente tem uma onda longitudinal. Então, nesse caso, a vibração ela vai acontecer na mesma direção da propagação da onda. Ok? Então, essa é uma diferença importante que a gente vai ter que observar. E aí, o que acontece? Na onda sonora. Quando a gente tem uma onda sonora estacionária. Na onda sonora, como a gente falou, a vibração ela é longitudinal, então elas nos dois sentidos. Então as partículas elas vão ficar se movimentando nesses dois sentidos aqui. Certo? Beleza, esses dois sentidos. E aí, se a gente for lembrar lá, na onda estacionária, na corda, a gente tem uma região que tem movimentação e a gente tem o nó. Então, na onda sonora estacionária, seria basicamente isso aqui. Ó. Aqui a gente tem movimentação das partículas. Aqui a gente tem uma região vazia. Aqui a gente tem movimentação das partículas. Aqui a gente tem uma região vazia. E assim por diante. Certo? Aqui eu não sei porque que eu desenhei isso. E é basicamente isso. É basicamente isso que a gente tem na onda estacionária em tubo sonoro fechado. Em tubo sonoro aberto também a gente tem esse padrão. Então, olha só, se a gente olhar nessa imagem aqui, a gente tem a região do ventre, certo? Que está representado com o V aqui. Aqui nessa região aqui a gente tem a máxima movimentação. Então, a gente tem movimentação de partículas para os dois lados aqui. E aqui a gente tem o nó. O nó é onde a gente não tem movimentação. Aqui movimentação, aqui não tem movimentação. E assim por diante. E aí, se a gente fizesse, por exemplo, um experimento, colocasse serragem dentro desse tubo, por a gente não ter movimentação na região dos nós, essa serragem ela acabaria se acumulando na região dos nós, porque lá a gente não vai ter nenhuma movimentação, então elas vão acabar, a gente vai acabar visualizando ela acumulada somente na região dos nós, por exemplo. Isso é um experimento que mostra pra gente essa característica.
Então, é basicamente isso. É muito semelhante à onda estacionária em cordas. A única diferença é basicamente esse padrão de movimentação. E aí, o mais importante aqui é uma característica que a gente tem que observar, que é a seguinte. Quando a gente tem um tubo sonoro fechado, tá? A gente vai ter uma ponta aberta, onde está entrando a onda sonora, e a gente vai ter uma ponta fechada, né? Que seria a parte do tubo que está fechada. E aí, nas ondas sonoras, em tubos, na parte fechada, a gente sempre tem um nó. Na parte fechada, a gente sempre tem um nó. E na parte aberta, a gente sempre tem um ventre, beleza? Isso é uma característica muito importante. Então, na parte fechada, a gente sempre tem um nó. E na parte aberta, a gente sempre tem um ventre, beleza? E aí, olha só. Se a gente for observar, né? Aqui, a gente tem entre dois nós, a gente tem meio comprimento de onda, não é? Entre dois nós, então tem que ter, aqui a gente tem um nó em cada ponta, e o ventre está aqui, correto? Agora, no tubo fechado, a gente tem um nó só, aqui a gente tem um nó e aqui a gente tem um ventre. Então, a gente tem metade de meio comprimento de onda, a gente tem um quarto de comprimento de onda, beleza? Então, se a gente tem um quarto de comprimento de onda, para a gente calcular agora os harmônicos, seria da seguinte maneira, né? O harmônico, o comprimento L aqui do tubo seria 1 quarto. O comprimento do tubo seria 1 quarto de L, não é? O comprimento do tubo é 1 quarto de L. Se o comprimento do tubo é 1 quarto de L, o comprimento de onda, nesse caso agora, vai ser igual a 4L, não é? Então, por exemplo, né, para a gente calcular a frequência dos harmônicos aqui, a frequência não é a velocidade dividido pelo comprimento de onda? Então, para essa situação, a gente vai calcular a frequência usando essa fórmula aqui. A frequência vai ser igual a velocidade de propagação dividido pela pelo comprimento de onda aqui. O comprimento de onda é 4L. Então, nesse caso aqui, para a gente calcular nessa situação em tubos sonoros fechados, a frequência fundamental, tá? A frequência fundamental é a velocidade dividido por 4L. E para a gente achar as outras frequências, essa aqui seria para o primeiro harmônico, né? Para a gente achar, por exemplo, o segundo harmônico é 2 vezes a frequência fundamental. Vou escrever F0 aqui, enfim. 2 vezes F0 para o segundo harmônico. Para o terceiro harmônico, 3 vezes F0. E aí por diante. Beleza? Então, nesse caso, como a gente tem a metade de meio comprimento de onda, né, 1 quarto de comprimento de onda, a gente vai dividir a velocidade por 4L para achar a frequência fundamental. Beleza? E agora a gente tem tubos abertos, não é? Se a gente tem tubos abertos, aí a gente tem que sempre lembrar daquela outra característica de novo, que é importante. Na parte aberta, a gente tem ventre, então a gente tem um ventre aqui, a gente tem um ventre aqui. Na parte fechada a gente tem nós, né, mas a gente não tem a parte fechada. Então, se a gente tem um ventre aqui e um ventre aqui, entre os dois ventres tem que ter um nó. Então aqui a gente vai ter um nó. E olha só, se entre um ventre e um nó é 1 quarto de comprimento de onda, a gente tem entre um ventre e um nó 1 quarto, aqui a gente tem mais 1 quarto de comprimento de onda, então no final das contas a gente tem meio comprimento de onda. E aí nessa situação vai ser semelhante ao caso das ondas estacionárias em cordas. Então a frequência vai ser igual a comprimento de onda dividido por 2L. Beleza? Então, não vai ter alteração. Assim, a gente vai calcular a frequência fundamental e as próximas a gente vai multiplicando ali pelo número do harmônico. Beleza? Aqui, olha só, essa questão, uma questão só para a gente revisar essa parte. Essa foi do Enem de 2019. Um dos modelos usados na caracterização dos sons ouvidos pelo ser humano baseia-se na hipótese de que ele funciona como um tubo ressonante.
Neste caso, os sons externos reproduzem uma variação de pressão no ar no interior do canal auditivo, fazendo a membrana do tímpano vibrar. Então, a membrana, o tímpano seria a parte fechada, beleza? Vamos olhar aqui, parte fechada, um nó. Ok. Beleza. Esse modelo pressupõe que o sistema funciona de forma equivalente à propagação de ondas sonoras em tubos com uma das extremidades fechadas pelo tímpano. Fechado. As frequências que apresentam ressonância com o canal auditivo têm sua intensidade reforçada, enquanto outras podem ter sua intensidade atenuada. Considere que, no caso de ressonância, ocorra um nó sobre o tímpano, que é fechado, ok? E ocorra um ventre da onda na saída, onde é aberto tem que ter o ventre, do canal auditivo de comprimento L igual a 3,4 centímetros. Então, L é 3,4, comprimento da total, né? Do tubo. Beleza. Assumindo que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo, a frequência do primeiro harmônico é a frequência fundamental que se formaria no canal, ou seja, a frequência mais baixa que seria reforçada, então ele quer a frequência fundamental, então para o primeiro harmônico, né? Ou a frequência mais baixa que seria reforçada por uma ressonância no canal auditivo, usando este modelo, beleza. Então, aqui a gente basicamente tem que calcular a frequência fundamental. Se a gente for lembrar lá para um tubo aberto, a frequência fundamental é a velocidade dividido por 4 vezes o comprimento, nesse caso, o comprimento do tubo, né? Então, como que a gente vai calcular essa frequência? A frequência vai ser igual a 340 metros por segundo, dividido por 0, agora está em centímetros, repara, pessoal, a gente tem que escrever em metros, né? Então, 0,034 vezes 4. Aqui, como que facilita para a gente? Facilita, se a gente vê 340 e 0,034, a gente pode dividir 340 por 0,034, beleza? Então, se a gente dividir 340 por 34, vai dar 10, não é? 340 por 34 vai dar 10. Se a gente tem 3 casas aqui depois da vírgula, 340 por 0,034 vai ser 10.000. Então, a frequência fundamental vai ser igual a 10.000 dividido por 4, que é igual a 2.500 Hz, certo? Ou 2,5 kHz. Fechou? Então, agora a gente já calculou a frequência fundamental. Agora vamos lá. Letra A, 0,025 kHz. Não é isso. A letra B, 2,5 kHz. Ó, valor que considera, agora vamos ler o resto, né? 2,5 kHz. Valor que considera a frequência do primeiro harmônico como igual a o número do harmônico, né? Seria 1 vezes a velocidade dividido por 4L. Que é exatamente a fórmula que a gente usou. E equipar o ouvido a um tubo com uma extremidade fechada. Olha, a B parece estar certo, parece fazer sentido. Letra C, 10 kHz, está errada já também. Vamos eliminando essa que está errada. Letra D, 2.500 kHz. Opa, essa aqui também está certa, a primeira parte, né? Valor que expressa a frequência do primeiro harmônico como igual a N dividido por N vezes a velocidade dividido por L. Então, nesse caso aqui, olha, essa não é dividido por L, né? É dividido por 4L. Então, por isso essa aqui também está errada. E nesse caso aqui, 10.000 kHz, valor que expressa a frequência do primeiro harmônico como igual. Na verdade, só de ter 10.000 aqui a gente já elimina, né? Então, a resposta certa é a letra B. Agora, pessoal, a última coisa que eu não sei se isso, realmente não sei se isso cai muito assim no Enem, é uma equação muito específica, que é a equação de Taylor, que é uma outra forma da gente calcular a velocidade na onda, né, na corda, isso é para uma corda, tá? E eu não vou explicar matematicamente, porque é um pouco complicado, demora bastante tempo. Aqui eu coloquei um link, né, para o vídeo. Vocês podem digitar lá também no YouTube, vocês vão achar a explicação. Mas enfim, eu acho que
não é necessário para fazer o Enem, beleza? É importante, assim, se vocês conseguirem lembrar e tal, vocês podem precisar em alguma questão, mas eu acho que não precisa ficar fritado demais, porque eu acho pouco provável cobrar essa fórmula no Enem. Mas enfim, né? Vai que seria a equação de Taylor para calcular a velocidade. E nesse caso aqui, a velocidade, a gente vai calcular ela usando a raiz quadrada da divisão da tensão aplicada na corda, que seria uma força, né, a força de tensão aplicada na corda, dividido pela densidade linear da corda. A densidade linear nada mais é do que a massa dividido pelo comprimento daquela parte da corda, beleza? Então essa seria a densidade linear da corda. E aqui é basicamente isso a equação de Taylor. Isso se aplica para algumas situações específicas, como, por exemplo, nessa aqui. Uma corda esticada produz um som de frequência fundamental 1000 Hz. Para que a mesma corda produza um som de frequência fundamental 2000 Hz, a tensão da corda deve ser. Então, olha só. Vamos lembrar lá primeiro como que a gente calcula a frequência fundamental, né? A frequência fundamental não é a velocidade de propagação dividido por 2L. Então, eu quero que a frequência fundamental dobre, certo? Uma alternativa para eu dobrar a frequência fundamental é dobrar a velocidade da corda, certo? 2 vezes a velocidade da corda. Da corda não, né? De propagação da onda. Então, é isso que a gente vai fazer, né? A gente quer dobrar a velocidade. De acordo com a equação de Taylor lá, a velocidade da corda, né, é a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade linear da corda. Certo? A densidade linear da corda está relacionada à construção da corda, então ela não vai variar. Então, a opção que a gente tem aqui para aumentar a velocidade é aumentar a tensão aplicada na corda. Então, a tensão da corda deve ser... Olha só, então, se a gente está tirando a raiz quadrada dessa tensão, se aumentar a tensão em 2, vai aumentar a velocidade em raiz de 2. Então, eu tenho que aumentar a tensão... Tipo, por exemplo, se eu quero aumentar a velocidade em 3, para aumentar a tensão, para aumentar a velocidade em 3, eu tenho que aumentar a tensão em 3 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu quero aumentar a velocidade em 2, não é? Para aumentar a velocidade em 2, eu tenho que aumentar a tensão em 2 ao quadrado. 2 ao quadrado seria 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a tensão ela tem que ser quadruplicada para que a gente tenha esse aumento na frequência fundamental, para a gente dobrar ela. Aí, nesse caso, a gente usou as duas ideias, né? A ideia da frequência fundamental para o primeiro harmônico e a ideia da velocidade de propagação da onda na corda usando a equação de Taylor. Então, sobre ondas estacionárias era isso, pessoal. Eu tenho que rever, eu deixei passar alguma coisa aqui. Eu não estou pensando da forma correta, por algum motivo. E já vou mandar lá agora, lá no grupo. Na verdade, eu tenho que fazer a reunião de tutoria aqui agora. Eu vou fazer a reunião de tutoria e já mando lá para vocês, beleza, pessoal? Obrigado pela participação aí no sábado. Bom final de semana para vocês e boas férias.